Você já sentiu como se suas palavras não tivessem mais valor dentro da própria casa? Como se, de repente, sua história, seu esforço e seu amor fossem apagados por uma parede de silêncio ou por palavras duras vindas justamente de quem você mais cuidou. Há uma dor específica, aguda, quando o desrespeito vem de um filho adulto. E pior, essa dor cresce em silêncio, porque a maioria das mães que sentem isso não falam, calam por vergonha, por culpa, por medo de parecer fracas ou ingratas. Mas o que está acontecendo não é fraqueza, é um ciclo que precisa ser quebrado. Um ciclo de aceitação forçada, de convivência hostil e de uma falsa paz que esconde gritos invisíveis. E você não está sozinha. O que você está prestes a ouvir pode ser o ponto de virada. Não uma fórmula para controlar o outro, mas um ritual interno para restaurar o que é seu por direito, sua dignidade, sua voz, sua paz. Não se trata de confronto, mas de transformação. Não é sobre vencê-los, mas sobre não se perder. Respire fundo, porque essa jornada começa agora. Existe um veneno sutil que corrói os laços familiares. A normalização da falta de respeito. Ele não começa com um escândalo. Começa com um olhar desviado, um tom ríspido, depois a gente conversa que nunca vem. Começa com o desprezo, disfarçado de cansaço, com a impaciência que corta como faca, e com a ausência, que dói mais do que uma ofensa. E isso, com o tempo, vira rotina. E a rotina vira cultura. E a cultura diz que é normal, que faz parte do envelhecer. Mas não faz. Respeito não é um bônus da juventude. Respeito é um direito humano. E o que você sente hoje é essa dor. Muda esse aperto no peito. É a alma te lembrando que você merece mais. Que amar não significa aceitar migalhas. Que ser mãe não te obriga a ser escudo, saco de pancadas emocional, ou presença descartável. Reconhecer isso não é revolta, é lucidez. E a lucidez, quando nasce, começa a curar. Agora, o que fazer? Como reagir quando o desrespeito acontece? A resposta talvez surpreenda. Não reaja. Pelo menos, não da maneira comum. Existe um poder que muitos desconhecem. O silêncio ativo. Um silêncio que não é fuga, nem submissão. É decisão. É presença. É como uma árvore que não grita no meio da tempestade, mas permanece de pé. Quando você escolhe não entrar no jogo da provocação, quando não alimenta o ciclo do grito com mais gritos, você quebra o padrão. Você confunde o agressor. Você tira o combustível da discussão. A ciência mostra que esse tipo de resposta ativa o cérebro racional e desarma o emocional. O silêncio ativo é sabedoria aplicada. É estratégia emocional. Não é calar para agradar. É calar para preservar. É se recusar a se arrastar na lama da hostilidade. Porque sua dignidade não está em jogo. Ela já é sua. Você só precisa voltar a habitar lá. Mas o silêncio sozinho não basta. Ele precisa de raiz. Precisa vir de um lugar firme dentro de você. Um lugar que talvez esteja adormecido, mas nunca desapareceu. É o seu centro, o seu eixo, e ele pode ser reativado com um gesto simples e profundo, a ancoragem da presença. Quando a situação se torna tensa, em vez de reagir, volte-se para si. Sinta seus pés no chão. Erga sua coluna. Respire. E repita em silêncio. Minha paz não está em discussão. Esse pequeno ritual transforma você de espectadora do caos em autora da sua reação. Com o tempo, ele se torna parte da sua postura, do seu olhar, da sua resposta ao mundo. Ele não impede o desrespeito de surgir, mas impede que ele te derrube. E mais, ele ensina. Porque seu filho pode até ignorar suas palavras, mas ele vai sentir sua presença. E presença é a linguagem mais poderosa de todas. Muitos temem que, ao se posicionar dessa forma, estarão perdendo o amor do filho, que serão abandonadas, ignoradas. Esse medo é real, mas é também fruto de crenças distorcidas. A primeira delas: se eu dei tudo, o mínimo que mereço é respeito. Sim, é justo. Mas respeito não é dívida, é escolha. Escolhas são feitas no presente. A segunda crença: se ele me trata assim, é porque eu errei como mãe. Isso é uma armadilha emocional. Você pode ter dado o seu melhor e ainda assim lidar com a imaturidade do outro. E a terceira crença: é melhor suportar do que ficar sozinha. Essa talvez seja a mais perigosa.
Porque transforma o medo em corrente. E você não nasceu para viver acorrentada. Você nasceu para viver com dignidade. Está na hora de substituir essas crenças por verdades mais libertadoras. Verdades que não apagam sua história, mas a iluminam de outro jeito. Então, o que fazer quando a próxima conversa ameaçar desandar? Quando o tom subir, quando a velha dor bater? Você vai lembrar do seu ritual, vai repetir sua frase âncora, vai respirar com intenção, vai lembrar que não precisa convencer ninguém, só precisa manter sua presença. E se a situação for insuportável, você pode dizer com firmeza: não consigo te ouvir assim e sair. Não por vingança, mas por amor próprio. E, se ficar, ficará, com serenidade, sem se justificar, sem gritar, sem reagir a partir da dor, porque quando você não se perde, o outro se vê. E, às vezes, essa visão é o início da transformação. Isso não é um teatro, é um novo jeito de existir nas relações. Um jeito onde o respeito começa dentro, não fora. Agora que você compreendeu o poder do silêncio ativo e da ancoragem interior, vem o próximo passo da transformação: sustentar esse novo posicionamento mesmo quando as emoções tentarem te puxar de volta. Porque elas vão tentar. A culpa vai aparecer. Aquela voz sussurrando: você sempre foi tão compreensiva. Será que não está sendo dura demais agora? Mas entenda, firmeza não é dureza. Limite não é rejeição. Respeito mútuo não se constrói na base do sacrifício e unilateral. Você pode amar seu filho e ainda assim não aceitar desrespeito. Você pode querer proximidade e, ao mesmo tempo, escolher a distância temporária se ela for necessária para se preservar. O problema é que muitas mulheres confundem renúncia com amor. E, quando vivem assim por anos, acabam doentes, emocionalmente, esgotadas, sentindo que perderam a si mesmas no processo de tentar manter a família unida. A sua missão agora é recuperar o que ficou para trás. Sua voz, sua essência, sua paz de espírito. Mas nem sempre a mudança vem sem resistência. Às vezes, quando você decide não responder como antes, o silêncio que fica é ensurdecedor. O filho se afasta, fica dias sem falar, ou responde com frieza, como se nada tivesse acontecido. E nesse vazio, uma pergunta ecoa: será que ele percebeu? A resposta é: sim, ele percebe, mas talvez não saiba como reagir. O silêncio desarma porque expõe. Quando você não participa da guerra, o outro precisa olhar para si mesmo. E isso é desconfortável. Muitos adultos carregam mágoas mal resolvidas, expectativas não ditas, frustrações que nunca aprenderam a comunicar. Quando você sai do campo de batalha, o espelho fica limpo, e o reflexo que ele vê ali pode ser difícil de encarar. Por isso, às vezes, ele recua. Mas isso não significa que você está errando. Significa que está provocando uma mudança profunda. Uma mudança que começa em você, mas que reverbera além de você. É importante entender que esse processo não é linear. Vai haver dias em que você se sentirá poderosa, centrada, lúcida, e outros em que a dor voltará com força, em que o velho hábito de se calar para manter a paz tentará se impor. Nesses momentos, lembre-se, não é sobre perfeição. É sobre constância. É sobre escolher, a cada dia, se tratar com respeito, mesmo quando os outros não fizerem o mesmo. Isso exige coragem, exige prática, exige ternura consigo mesmo. Porque viver com dignidade não é apenas um direito, é um treino diário. Um gesto por vez, uma escolha por vez. E quanto mais você pratica, mais forte se torna. Até que esse novo modo de existir deixa de ser esforço e passa a ser natural. E quando isso acontece, tudo muda. Porque você não está mais esperando que o outro reconheça seu valor. Você já o reconheceu. E isso é liberdade. E aqui está um ponto-chave. O respeito que você deseja começa com o que você demonstra, por si mesmo. Isso é mais poderoso do que qualquer discurso. Um filho adulto pode ignorar conselhos, pode rejeitar pedidos, pode até fingir que não vê sua dor. Mas ele sente sua energia. Ele percebe sua postura. Ele nota quando você para de correr atrás, de justificar tudo, de abrir concessões que te ferem. E é nesse momento que, mesmo sem perceber, ele começa a te olhar diferente. Porque o que você está fazendo não é manipular, é ensinar. É mostrar com ações o que é ser uma mulher que se honra.
Uma mãe que não precisa de permissão para se respeitar. Uma presença que não se curva mais à chantagem emocional, mas também não fecha o coração. Esse equilíbrio, esse ponto de firmeza amorosa, é o que transforma relações. Porque ele inspira, sem exigir. Ele convida, sem implorar. E isso tem um impacto muito mais profundo do que qualquer briga. Talvez, ao longo do vídeo, você tenha sentido coisas que não dizia há muito tempo. Talvez lembre de momentos em que sua voz foi ignorada, sua presença minimizada, sua dor ridicularizada. E isso machuca. Não vamos negar. Mas aqui está a verdade. Essa dor, quando reconhecida, vira porta para uma nova forma de estar. Uma forma que não depende de aceitação externa para existir. Uma forma de viver onde você não precisa mais lutar por um lugar. Você ocupa esse lugar, naturalmente. Você já deu muito, já se sacrificou demais. Agora é hora de reequilibrar essa balança. E o primeiro passo para isso não está em uma grande mudança externa. Está em algo pequeno, íntimo, firme. Um ritual, uma frase, um silêncio. Uma decisão de que, a partir de hoje, você não se explica para ser aceito. Você se posiciona para ser respeitado. Então, se hoje você se sente mais forte, mesmo que um pouco assustado, isso é sinal de que o processo começou e ele não precisa ser solitário. Você pode deixar aqui nos comentários a frase: "Eu sou o meu centro". Que essas palavras sejam o seu lembrete, sua âncora, seu norte. Porque, no fim, este vídeo não é só sobre filhos que desrespeitam, é sobre mães que estão renascendo, é sobre mulheres que estão lembrando do próprio valor, é sobre histórias que estavam sendo contadas com dor e agora podem ser reescritas com verdade, com firmeza, com serenidade. E se você conhece outra mulher que também precisa ouvir isso, compartilhe este vídeo. Às vezes, tudo que alguém precisa é de uma nova perspectiva para começar a se curar. E você pode ser esse ponto de virada na vida dela. Obrigado por caminhar comigo até aqui. O que vem agora é liberdade.